Oi, pessoal, eu sou a Michelle. Eu sou a Natália E esse é o Lentes da Maternidade. Iniciando os agradecimentos dos nossos patrocinadores queridos e maravilhosos, a Casa Nossa aí com todos os artigos para a sua casa, utensílios de cozinha, artigos decorativos, gente, imperdível. Tem diversidades para decoração da sua casa e diversos utensílios que você precisa dentro da sua casa. E a febre do momento, eles ainda têm algumas coisinhas de decoração, de presentes do Stitch. A febre do momento que tá aí no cinema, a Gabi ainda tem algumas coisinhas lá em estoque na loja. Aproveitem. E não poderíamos deixar de agradecer também a nossa querida parceira Concor, que forneceu pra gente essas canecas maravilhosas com a nossa logo do podcast, nosso nome. Nossos convidados também têm uma canequinha para usar aqui, porém só com o logo do podcast. E assim, eles têm tudo também de personalizados, desde garrafa, presente, cestas de café da manhã, cestas de aniversário, tudo que você pode imaginar, Concor tem. E agora, vamos à nossa convidada de hoje, que é a Carol Mello, doula. Seja bem-vinda, Carol. Olá, meninas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, Cá, já vamos começar. Conta pra gente, por que ser doula? Como tudo começou? Da onde veio esse seu gosto pela doulagem? Existe essa palavra? Existe. Então, da onde veio esse seu gosto pela doulagem em si? Ó, começou com as minhas experiências de parto, né? Eu engravidei do meu filho, idealizei aquele parto normal, aquela coisa linda, lá em 2016. E eu precisei ir para uma cesárea de emergência. A gente foi fazer uma ultrassom, ele estava com fluxo sanguíneo comprometido e fomos para uma cesárea de emergência. E eu, assim, é normal. Cesárea, não vou nem pesquisar. Então, assim, foi terrível. Eu tive alguns problemas durante essa cesárea. Graças a Deus deu tudo certo no final, mas foi bem complicado. Eu falo que quase que eu fui de arrasta, assim. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente o que aconteceu? Eu tive uma atonia uterina. E aí, na época eu era extremamente leiga, não entendia absolutamente nada. E eu só ouvia o médico gritar: eu tô perdendo ela, o abdômen não enrijece, eu tô perdendo. E aí eu apaguei mesmo. Meu Depois Deus. acordei e já tava tudo bem. Isso, seu primeiro filho? Meu primeiro parto. Aham. E aí isso gerou mais medo da cesárea ainda, né? E aí quando o Bernardo completou 2 anos, eu engravidei da Maria Flor. E aí eu já tinha, né, quase morri na primeira cesárea, eu não vou fazer cesárea de novo, mas nem a pau. Eu quero um parto normal. E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. Na época, se trocava muita informação naquele fórum do Baby Center, no WhatsApp, no WhatsApp não, perdão, no Facebook. Os Aham. grupos. Grupos fechados do Facebook. Se trocava muita figurinha ali, vamos. Chegou o dia do parto da Maria Flor. 19 horas em trabalho de parto. Meu Deus. Num parto, assim, a assistência, a condução Hoje eu vejo que a condução do meu trabalho de parto foi uma má condução, Uhum. né? Era assim, sabe? Você tá no verão, com muito calor, e aí eu pego um picolé e fico assim: vamos pra uma cesárea? Pra que isso? Tá sofrendo, vamos pra uma cesárea. E eu, Isso dos médicos, a dos parte médica. médicos, Aham. toda a parte médica. Vamos pra cesárea. Esse bebê, eu fiz uma ultrassom 2 dias antes da Maria Flor nascer. E constava que ela tinha 3 quilos. E eu falei: doutora, tá errado essa ultrassom. Porque há um mês atrás ela já tinha 3 quilos. Então ela não tem só 3 quilos, ela tem mais. Acho que deve beirar uns 4 aí. Ok? Guarda essa informação. 19 horas em trabalho de parto, os médicos pedindo, né? Vamos tentar cesárea, não sei o que lá. E eu não quero. Enquanto for seguro eu continuar tentando o parto normal, eu quero seguir com o parto normal. E assim fizemos. E chuveiro, e bola, né? Mesmo leiga dentro daquilo que eu tinha estudado. Vamos chuveiro, bola, se movimentar. Intercalava momento de descanso com momento de exercício. O maridão ali do lado o tempo inteiro. E aí a enfermeira veio, fez descolamento de membrana para ajudar no processo ali. Quando deu meia-noite, o médico veio no meu quarto e falou assim: olha, é o seguinte, vamos pra cesárea? Falei: não quero. Dá pra continuar? Dá. Batimento tá ok? Tá ok. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu não posso fazer cesárea sozinho. Eu vou mandar a minha médica auxiliar embora, o anestesista embora pra descansar. E se você não quiser uma cesárea agora, eu só volto 7 horas da manhã. Você vai ficar assim até 7 horas da manhã. Só volto aqui às 7.
Aí eu olhei pro meu marido, não quero, pode mandar todo mundo embora, não vou. E foi todo mundo embora. Só ficou a enfermeira obstetra do plantão com a gente, muito carinhosa, muito atenciosa, foi assim, a única que tava ali com mais jeitinho. E aí, quando foi umas 3 horas da madrugada, ela veio fazer um exame de toque, e ela veio fazer também um cardiotoco, viu que o batimento não tava ok, viu que a posição da cabecinha da Maria Flor não tava bacana, e ela falou assim, olha, você confia em mim? Eu sei que você quer muito. Aí eu falei assim, não tem muita outra opção, né? Eu preciso confiar. Ela, então, não dá pra gente seguir mais. Eu vou ver se o doutor aceita fazer a cesárea. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, não, mas peraí, vamos lá, por quê? Aí ela explicou que o posicionamento da Maria não tava legal. E eu leiga na época, ali já 19 horas, extremamente cansada. Sim. Extremamente cansada. Analgesia, ninguém nem tocava no assunto naquela época. A Maria vai fazer 6 anos. Não, analgesia, nem citavam isso. E aí, eu só ouvi ela ligando para o anestesista, ligando para obstetra auxiliar, ligando para todo mundo. E aí ele entrou, acabou a brincadeira de parto normal. A gente vai para uma cesárea. E aí abriu um buraco, né? Porque a frustração, primeiro parto, não tive opção. Ainda falei, posso induzir? O médico, não tem como induzir, porque ele pode ficar sem oxigênio. A gente precisa tirar esse bebê o quanto antes daí. E aí, no segundo parto, 19 horas, aquela sensação de nadei e morri na praia. E aí nasce Maria Flor com 4,7 kg. E ela tava com 3 quilos de acordo com a ultrassom. 3 quilos, dá 2 dias antes, no máximo. Aí eu falei, Gente. doutora, tá errado? Tem certeza? Ela, vou medir de novo, eu tenho certeza. Eu parecia grávida de Taubaté. Eu sequei e a barriga me levava pra passear. Era muito grande a minha barriga. E aí, enfim, mais uma cesárea. E aí, pra mim, ficou aquele gostinho de... Puxa vida, não era isso que eu queria pra mim. Não Mas foi a minha que eu filha nasceu idealizei, bem. né? Ela não nasceu ao primeiro momento, a nota de Apgar dela foi 3. Caramba, Foi 3. bem baixa. Tiveram que aspirar, foi assim, aquela correria com Corre. ela. Eu fiquei bem assustada quando eu vi. E até falei, foi porque eu tentei. E aí, porque todo mundo, qualquer intercorrência Tenta que se acontece, culpar, o pessoal aham. fala assim, foi porque tentou o parto normal. Quando se acontecem intercorrências também cesarianas, né? Mas aí tudo o pessoal associa o quê? Ao parto normal. E aí o médico falou assim, não, a gente deixou você tentar enquanto era seguro. Quando deixou de ser seguro, a gente interveio. Sim. Então, assim, fica tranquila que não tem nada a ver. E aí, cuidaram dela. Depois foi 7 a nota, foi, né? Ficou bonitinho. Só que isso me gerou poxa, toda mulher tem que ser tratada assim. É tão vulnerável esse momento pra você tá tentando, você já tá no seu limite, você tá assistindo contração. É uma dor que te confronta em lugares assim que você não imagina. Só quando você tá passando pelo processo que você se vê num lugar tão vulnerável que você, caraca, será que eu vou aguentar? Será que eu tô no meu limite? Você já se questiona a si mesma, a tua capacidade. Pra ficar uma equipe toda hora falando, para de brincar de parto normal. Pra que isso? Você Como não se vai fosse uma aguentar? brincadeira, né? Como se não fosse o mais saudável. Como se não fosse o mais indicado. Sabe? E dos próprios médicos. E pra quem não tem tanto esse desejo e tem mais medo pelas coisas que se escuta, isso causa medo, insegurança. E a primeira coisa mais técnica que a pessoa não entende e o médico usar a palavra vai falar, me leva então pra uma cesárea porque eu tô correndo risco, meu filho tá correndo risco, enfim. E aí eu falei assim, cara, não é possível que as mulheres precisam ser tratadas dessa forma. Eu não quero que as pessoas tenham a experiência que eu tive. Porque a gente pode ir pra uma cesárea, mas a gente precisa ir consciente, sendo tratada com respeito, tendo ali um respaldo que eu não tive. E eu falei, cara, eu não quero que ninguém mais tenha isso. E aí comecei a assistir Renascimento do Parto 1. Na época não tinha, hoje tem até o 3, né? Aí, na época foi 1, 2, depois de um tempo já lançou o 3. Comecei a participar de fórum e ver muito vídeo no YouTube, trocar figurinha com umas meninas que estavam, né, esse mundo de doulagem começando a vir na época mais forte. Sim. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ser doula. Só que ninguém quer largar um CLT pra falar assim, vai trabalhar do quê? Você não vai ser médico, você não tem um CRM tem peso. Sim. Você não vai ter um Corém, você vai ser doula, e aí o pessoal nem sabe o que é doula, muita gente nem sabe. Você fala Não assim, ai, sabe. doula. Hã? Oi? O que O que faz? é isso? E aí eu
segurei. Sabe quando você pega aquele desejo de guarda na caixinha? Uhum. E ficava no Facebook, nos grupos fechados, trocando figurinha, ajudando as meninas com informação. Ó, isso aqui não tá legal. E aí a gente começa a descobrir que, cara, tem normas pra se seguir de assistência ao parto. E aí eu começava a compartilhar com as meninas no grupo que não sabiam. E aí eu vou pra um parto, mas e agora? O que que eu faço? Aí eu comecei a compartilhar, ó, a OMS recomenda isso aqui, ó, vai, olha, dá uma lida nisso aqui, que às vezes o pessoal também tem preguiça de ler, né? Sim. Sentar e ler, estudar. Mas lá a gente tinha uma troca muito bacana. Eu falei, cara, eu acho que eu vou. Eu vou atrás do curso de doula, eu vou ver como é que funciona. E aí, na época, tinha muito curso de doula online ou em outras cidades. Aqui em Santos tinha vira e mexe o do Grupo Gama, que eles fazem também curso de doula. Só que depois da pandemia começou a ser online. E eu não queria fazer um curso online. Nada contra. Mas eu, pro modo que eu sei que eu absorvo, que eu aprendo, eu queria que tivesse o presencial, que tivesse estágio, por exemplo, para que eu me sentisse mais segura. E aí, virei mãe. Quando a gente vira mãe, né? Você quer ter tempo para buscar o filho na escola. Sim. Você quer poder ir participar da festinha, da reunião. E aí eu sentei com o marido e falei assim, olha, não tá dando mais CLT de domingo a domingo. E as crianças estão crescendo e eu esperei tanto por essas crianças, a gente orou tanto por essas crianças. Eu falei assim, eu quero ver eles crescerem. E aí eu, não sei, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa, abrir um negócio, mas no CLT eu não quero mais ficar. E aí ele olhou pra mim e falou, ué, você não queria ser doula? É a hora. O que que você acha? Aí eu falei, Era deixa. aí eu fiz, não sei não, se eu tô pronta pra isso. Ele, cara, pesquisa, vai atrás de um bom curso e mergulha, e vai. E vamos junto, vamos ver no que vai dar. E faz quanto tempo que você é doula? Faz um ano. Um ano. Um ano que eu sou Caraca, doula. você já deu bastante assistência, porque o que eu vejo de corre-corre. Ela dava, não, ela tinha Ó, tá passando algumas experiência. fotos de algumas assistências dela. Ela demonstrou experiência antes mesmo de ser doula, de tanto pesquisar e correr atrás por conta da frustração que você teve. Não, isso é bem bacana. Ó, e esse parte Mas nossa muito- equipe tava junto fotografando. Cá, aproveitando, tem algumas perguntas que foram feitas por seguidores, então já emendando no assunto, qual que é o principal papel da doula? Ó, a doula, ela é uma profissional que ela entra na vida da mulher, né, durante a gestação, período gestacional, para trazer suporte físico, emocional e informativo, né? Então ela vai dar todo esse auxílio para a mulher para se preparar, não só a mulher, mas o acompanhante que tem assim um papel essencial durante o trabalho de parto, para preparar esse casal para esse momento do parto, porque é que nem casamento. Se você já é, eu sou solteiro, eu não vou ficar pesquisando como é que funciona pra casar, como é que funciona pra montar um casamento. Eu não pesquiso nada disso. Então tem muitos casais que quando se vê na gestação não entendem absolutamente nada. E aí você fala, pô, é época da informação, na internet a gente encontra muita coisa. Mas é tanta informação, é uma enxurrada de informação, que eles não sabem às vezes distinguir o que é a informação correta e o que não é. Né? Porque Sim. aí uma galera fala X, outra galera fala Y. E aí, o que que eu faço? Pra onde eu vou? O que que realmente é correto? E o papel da doula não entra num papel de militância, que as pessoas confundem muito, né? Ai, a doula é ativista do parto normal, milita pelo parto normal. E aí eu falo isso pra todos os meus casais. A doula, ela vai te passar informação. Aí eu falo eu não gosto da palavra do empoderar a mulher, porque eu acho que a mulher se empodera. Se, você pode passar toda a informação. Se ela não se empoderar, você não vai ter esse poder de fazer isso com ela. Mas munir ela de informação para que ela tenha o poder de escolha dentro do que ela quer com o corpo dela, com a via de parto do filho dela, o processo que ela vai passar. Então a gente entra com a informação, com evidências, né? Informação baseada em evidência, o que que a OMS recomenda, o que que é seguro, o que não é, as atualizações que vão acontecendo, para que esse casal possa escolher aquilo que eles querem, como via de parto, como experiência, como cuidados da recepção do recém-nascido. Então a gente entra assim com a educação perinatal desde a gestação, o auxílio durante todo o processo de parto e também o pós-parto. É que tem doula que vai para tem doula que é só chá de bênção, tem doula que é só arte gestacional. Então aí entra tanto a arte, né, gestacional da barriga, quanto o carimbo de placenta. Tem doula que só cuida de pós-parto.
Então, ela só vai trabalhar com essa mulher durante o pós-parto. E a minha vertente é totalmente o preparo realmente para o parto. Gestação e parto. Eu sou bem Essa focada seria nisso. a próxima pergunta. Quais são os serviços que você oferece durante a gestação, no parto e no pós-parto? Se você oferece algum tipo de serviço para esses 3 períodos ali do momento. Quando a gestante me procura, o que que eu faço? Eu coloco pacotes. Por quê? Porque tem a situação financeira de cada um e tem também aquilo que vai caber pro tempo que a gente tem. Porque tem gestante que chega com 38 semanas, assim. Até Tipo, pra gente, né? Oi, socorro, preciso de uma doula. Eu falo, quê? 38 semanas, já chegou com 39. Falei, mas meu Deus do céu. E aí, não, às vezes não dá pra fazer, por exemplo, um pacote completo, que envolve muito mais encontros. Então, a gente foca 100% no parto, na elaboração do plano de parto, para que ela leve um plano de parto de acordo com aquilo que ela quer. Então, como é que funciona, basicamente? Eu disponho nos pacotes uma quantidade X de encontros. E aí, nesses encontros, a gente vai falar de intervenções que acontecem no trabalho de parto. Eu sempre trabalho com a grávida expectativa e realidade. Então, a gente vai fazer um plano A, que é tudo aquilo que você deseja, do jeito que você quer, aquilo que você espera, dentro de todo aquele conhecimento, né, que eu fui passando para você, que a gente foi estudando, porque eu mando o artigo para ela, falo, lê você também, vamos estudar junto. E a gente vai falar dos cuidados com o recém-nascido, recepção do recém-nascido. Quando meu filho nasceu, o que que vai acontecer? O que que a pediatra faz quando ela tem acesso ao bebê? O que que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde? Faz a Golden Hour, não faz a Golden Hour? Contato pele a pele, vamos ter, não vamos ter? É importante amamentar na primeira hora de vida? Não é? A gente vai construindo isso. Para que ela faça um bom plano de parto, de acordo com o que é a necessidade dela, o desejo dela, né? E o plano B, que é se precisar de uma cesariana, porque pode ser que aconteça. A cesárea tá aí para salvar vidas, se for necessário. A gente sobe feliz pro bloco, vamos lá. Tá tudo bem, a gente fez a nossa parte, daqui pra frente, né? Tem que fazer a cirurgia e é isso aí. Então, eu tento sempre alinhar os dois lados com as gestantes. Exercícios que vão ajudar a ter mobilidade, que o pessoal fala assim, tô induzindo parto, bora agachar, bora isso, bora aquilo. Eu falo, gente, exercício, se a mulher não estiver vivendo o processo hormonal, vai virar ela de cabeça pra baixo, não vai acontecer nada. Mas é para trazer mobilidade, condicionamento, melhor posicionamento do bebê na pelve. Então a gente faz alguns exercícios durante esses encontros para ajudar essa mulher até a ter mais conforto durante a gestação, porque no finalzinho ali, os desconfortos vêm com tudo, né? Terceiro trimestre a mãe chora. Sim. Judia. E aí a gente vai encaixando também de acordo com a necessidade do casal, né? Tem casal que vai procurar para um pós-parto, tem casal que vai procurar pro preparo pro parto. Eu peço uma anamnese sempre. Eu mando uma ficha de anamnese. E ali eles vão falar tudo aquilo que eles precisam, que eles estão buscando, que eles estão procurando. Porque aí a gente foca numa vertente só. Em vez de ficar atirando para vários lados, sabe? A gente vai direto naquilo que é a necessidade deles. E aí cada casal tem uma diferente. Legal. Carol, como que você costuma apoiar as gestantes durante esse processo de trabalho de parto e em que momento que você vai até o hospital? Ou se você encontra ela antes. Eu costumo falar que a doula é a primeira a chegar E a última a sair. e a última a sair. Se não for assim, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque quando a gente fala de suporte emocional, entra muito o lado da escuta. Eu preciso ouvir esse casal, eu preciso ouvir o que tá gerando medo, o que tá gerando insegurança, pra gente poder conversar e entender, desmistificar aquilo, né? E também valorizar aquilo que ela tá sentindo, mostrar que. Validar é a palavra. Eu tô validando o que você tá sentindo, o medo que você tá sentindo, a dúvida que você tá sentindo. Peraí, vamos conversar. Então, assim, eu costumo ir pra casa do casal antes do hospital. Eu vou pra casa dos casais, né? Começou a entrar em uma fase de latência, que é uma fase ainda que dá pra ficar em casa, que é uma fase ainda que não precisa ali de um monitoramento como uma fase ativa de trabalho de parto. E aí eu vou pra lá, fazer as técnicas de alívio, ver como é que ela tá emocionalmente, como é que ela tá encarando essas contrações. Que ainda tá em fase latente, que ainda vai se modificar em tempo, em duração de contração. Então aí eu vou pra casa deles. Lá a gente faz um exercício se precisar, se não, é só conversa, é só olho no olho, tô aqui. Não vamos pensar na próxima, não vamos pensar em quantas horas de trabalho de parto vai durar. Você se preparou para isso, você tá bem para isso. Ver se ela se alimentou, ver se ela se hidratou,
se dá pra tirar um cochilinho entre uma contração e outra. Por quê? Porque quando a fase ativa chegar, ela precisa estar descansada para esse tempo que vai vir aí, que é mais desafiador. Então, o meu papel entra muito nesse sentido. O pai tá bem? Não tá ansioso? Não tá, ai meu Deus, e agora? Porque é agora que tá acontecendo, né? O bacana é que ela demonstra preocupação até com o pai. Sim. E eu não imaginava que esse suporte Precisa. expandia para os familiares próximos também. E muitas das vezes a gente esquece do pai, né? A mãe que tá ali em trabalho de parto, mas o pai também precisa estar com um psicológico bom para poder Precisa. aguentar. Como é que ele vai apoiar ela e mostrar pra ela que, ó, tá tudo bem, Você tá consegue. tudo certo, a gente se preparou. O processo que tá acontecendo aqui é aquele que a gente já ouviu, aquilo que a gente já viu. E eu tô com você. Eu falo pros maridos. Falo, cara, vocês são essenciais. Ah, mas tem a doula. O meu papel é um, o de vocês é outro. O vínculo afetivo que se tem com o marido, com, né, ou com um familiar. Tem mulheres que é a mãe, ou a irmã, uma amiga muito próxima. É diferente, ainda que a gente crie vínculo nos encontros de educação perinatal. Então, eu também, aqui, ó, eu tô aqui, você tá bem, vai lá beber água, vai no banheiro, segura as pontas, vai tranquilo, pra gente conseguir juntos, eu falo que a minha dupla de parto é o pai, pra gente conseguir juntos ali dar todo o apoio, porque o olhar da doula, diferente do olhar do restante da equipe, é na mulher. E aí, se o marido às vezes não tá bem, desestabiliza a mulher. Porque em vez dela se entregar pro parto dela, ela vai ficar preocupada com o que o marido tá passando. Então aí eu vou pra casa desse casal, eu vejo como ambos estão, né? Mas principalmente focado na mulher. E quando a gente vê que o padrão das contrações está um padrão entrando já numa fase ativa, indo de fato pra uma fase ativa, aí eu vou junto com eles no hospital. Eu não deixo eles ir sozinhos pro hospital. É raríssimo, assim, a não ser que pegou muito rápido, quase E não já teve se encontra latência, lá. aí a gente corre junto pro hospital, a gente já se encontra lá. Agora, contrário disso, se tem fase latência, eu já vou acompanhando dos pródromos aqui no grupo, todos eles têm um grupo no WhatsApp de parto, né? Fotógrafa, a enfermeira obstetra, a obstetra, se tiver, a gente põe todo mundo no mesmo grupo. E que foi o que aconteceu no último parto que a gente fez juntas, né? Você foi acompanhando, porque quando você chegou no hospital, você me mandou mensagem, falou, Nath, vem, porque já tá com 7. A gente espera chegar lá às 7, 8 pra avisar, né, vocês. Já tá com 7, pode vir. E aí eu corri. E aproveitando, nem tá aqui, mas já que você tocou no assunto, o que que seria essa fase, a fase latente, a fase pródomos, né, que você falou? Isso. É que assim, ó, é separado por fases, né? Tem a fase dos pródomos, que ainda nem é considerado a primeira fase do trabalho de parto. É quando E tem uma aí, dorzinha ou outra ali, ou pensa não? assim, ó, você vai pra uma maratona, você vai pra uma corrida, e aí você precisa se alongar pra ir pra essa corrida. É como se o corpo estivesse se alongando. É a Tá. fase que costuma vir muitas contrações de treinamento, que já acontece mesmo do segundo pro terceiro trimestre. Só que começa a vir com umas cólicazinhas, com uns incômodos. Não chega a ser uma dor que te chama atenção, que faz você parar de fazer o que você tá fazendo. Não é assim, uma dor que te para, que, opa, tô aqui. Não. Mas sabe aquela cólica menstrual que você fala, putz, que Sim. chatinho, né, essa cólica aqui? Porque é um processo onde o colo do útero começa a amolecer, a afinar, para aí sim ele começar a dilatar. Esses seriam os pródomos. Esses seriam os pródomos. E aí a gente entra em seguida na fase mais extensa do trabalho de parto, que costuma ser a fase latente. Que aí sim é a fase que o colo tá afinando bem, tá começando a dilatar, tá em fase inicial de dilatação. Que é aquela fase que elas vão pro hospital e falam alarme falso, volta pra casa. Volta. Vai pro hospital, e aí a doula evita isso também. Porque às vezes é muito mais ansiedade do que dor em si. Sim. Ou insegurança, não sei o que tá acontecendo, tô tendo contração. E aí, quando tem uma doula, quando tem uma equipe, a gente fala, calma, vamos pra um banho quente no chuveiro, vamos conversar, vem cá. Aí a gente fala que é o chamego, o cheirinho no cangote. Sim. Ela já se acalma, e aí a gente vê que realmente é pródomos ou é só a latência ainda. Descansa, se hidrata, se alimenta, porque quando a fase ativa chegar, aí a gente sim vai precisar e vai te demandar mais esforço. Sim. E aí depois a gente entra na fase ativa, de trabalho de parto, a fase de transição, que é o finalzinho da fase ativa, e o início do expulsivo, e aí a fase do expulsivo e termina com a dectação, que é quando sai a placenta, que aí o parto acabou. Que é o final mesmo. Aí foi, nasceu a placenta, acabou. Eu não sei se você viu, Cá, uns 2 episódios atrás, a gente teve aqui uma psicóloga conversando sobre a saúde mental materna.
Você acha que a saúde mental da mulher pode atrapalhar no processo do trabalho de parto? Muito, muito. Eu falo que o parto, ele acontece, né, no corpo, mas ele acontece muito aqui na mente. Por quê? Porque se essa mulher tá com muita ansiedade, se essa mulher tá com muito estresse, isso também vai gerar uma alteração hormonal. Vai gerar um cortisol, vai gerar adrenalina, vai fazer ela ligar um estado de alerta, que é o que a gente não quer. A gente quer ela calma, a gente quer que ela esteja mais consciente, tranquila, Sim. para se entregar para o processo de parto. Acho que vocês que acompanham o parto, vocês conseguem perceber a diferença de uma mulher quando ela está calma, quando ela tá ali No desespero, focada, sim. e a que tá mas você vê que o grito às vezes não é de dor, é É desespero. desespero, sim. Ai, me parte o coração quando acontece esse tipo de coisa, quando eu vejo que mulheres passaram por isso. Mas tem total diferença de uma coisa para outra. E aí o lado emocional faz total diferença. Tanto que hoje em dia existe psicóloga que cuida só da mulher na fase gestacional, né? E eu participei, em Ilhabela tem uma psicóloga chamada Emily, que ela, assim, tem um trabalho incrível também com gestantes. E ela fez lá um evento em Ilhabela para falar justamente de saúde mental materna e da família. Porque se essa mulher tá com uma depressão, se essa mulher tá passando por alguma dificuldade, provavelmente o esposo ou o familiar mais próximo também é afetado com isso. Uhum. E desse cuidado que a gente tem que ter. Então, a doula também se preocupa como que você tá emocionalmente. Às vezes, ela só precisa pegar uma chamada de WhatsApp aqui e desabafar. Aconteceu isso, tô com medo disso, por causa daquilo. Às vezes tem a ver com parto? Não, às vezes ela vai falar da vida pessoal dela. De algum problema pessoal que tá fazendo com que ela fique nervosa e isso atrapalhe no parto. E aí a gente faz o quê? Escuta, acolhe e tenta trazê-la de volta pro Nessa hora até a doula vira psicóloga. vira. Mas assim, é importante falar que, né, não dá pra ser várias coisas. Eu costumo falar que quem faz tudo não faz nada, bem feito. Sim. Então, dependendo do caso, aí a gente levanta uma bandeirinha e fala: olha, eu acho importante você procurar uma psicóloga. Uhum. Agora é momento importante de você fazer né? Enquanto a gente vê que é algo que se resolve na conversa, no acolhimento, no carinho, show. Mas se a gente vê que tá realmente se aprofundando, aí tem um profissional para cada área e quando não tá mais na minha alçada, vamos procurar um psicólogo que vai ser importante nesse momento agora. Sim. Carol, eu tô vendo que muitas perguntas, os seus exemplos já vão respondendo aqui as perguntas que a gente tem preparada, né? Então eu vou partir para uma pergunta que me deixou intrigada, porque eu também gostaria muito de saber. Quais são as diferenças entre doula e os outros profissionais de apoio, como parteira, enfermeira? Porque, por exemplo, a gente na sala de parto, né, pronta para fazer o registro de nascimento, às vezes a gente vê que tem alguém ali acompanhando a mãe. Aí eu fico assim, é doula, é enfermeira, É parteira. E quando tem equipe inteira, Caramba. que tá todo mundo ali. E qual que é a diferença entre... Porque eu sei que cada uma tem o seu cantinho ali. papel. Eu até passei uma vergonha recente que eu pedi desculpa no grupo, porque eu ainda falei assim, eu amo quando tem doula. Ah, ela não. Aí fala a também. pessoa mandou e falou assim, eu não sou parteira. Eu sou parteira, eu não sou doula. Aí eu, desculpa, me a gente, perdoa. Eu falei, eu não realmente, eu sou nesse assunto, eu sou fotógrafa. Eu falei, nesse assunto eu sou leiga, então eu não sei, tipo, na sala de parto ali, eu não sei qual que diferenciar. A gente sabe que cada um tem o seu papel, Exato. mas tem algum procedimento específico que dê pra diferenciar? Ó, eu vou falar da doula, pra Certo. vocês terem uma noção melhor. A doula, ela não faz nada que seja técnico. Por exemplo, a escuta dos batimentos cardíacos fetais, a doula não faz. O exame de toque, a doula não faz. A doula não faz prescrição de medicação, a doula não faz também nenhum diagnóstico. Uhum. Quando a gente vê que tem algo errado, porque, infelizmente, hoje a gente precisa estudar, porque tem profissionais bons e ruins Sim. em todas as áreas, né? E aí, às vezes, a gente vê que aquele pré-natal tá sendo negligenciado, ela vem com alguma queixa, que a gente fala, olha, melhor então procurar uma segunda ou uma terceira opinião médica. Então, a gente precisa entender de algumas coisas para poder direcionar ela para um profissional que talvez dê um cuidado melhor. Mas não damos diagnóstico, não prescrevemos medicação, não é o tipo de coisa que a gente faz, tá? Se doula estiver fazendo isso, não pode. Não é regulamentado esse tipo de
prática, Uhum. tá? Dentro das práticas das doulas. E aí, o que que faz a enfermeira obstétrica e parteira é a mesma coisa. Muda só o nome, basicamente. Mas é a mesma coisa. As parteiras são enfermeiras obstétricas. A diferença é essa. Mas assim, a formação é a mesma. Entendi. É porque o pessoal às vezes acha que parteira é a médica, é a obstetra, né? Mas na verdade é a enfermeira obstetra. Então, tanto a parteira quanto uma enfermeira obstetra, por exemplo, elas podem realizar ali um parto. Pode domiciliar, inclusive. E elas têm autorização, então, pra fazer. É regulamentado, elas podem fazer parto domiciliar. Legal. E elas têm né, todo o material, tudo bonitinho que precisa levar para um parto domiciliar, né? Aquilo que se usa no hospital, elas levam, medicação, tudo que precisa para um parto. E aí elas fazem. A diferença é que o olhar da doula vai ser para a mulher. Por exemplo, ontem eu estava em parto. Sim. E a gente teve uma intercorrência. A placenta ficou retida. E aí eles estavam tracionando o cordão e o cordão rompeu da placenta. Então vamos para o centro cirúrgico. O olhar da médica e da enfermeira obstetra que estavam de plantão, nesse caso não era equipe, a gente estava com plantão. Era focado em quê? Em ver a vitalidade daquela mulher, em fazer todo o manejo que precisava, massagem no fundo do útero e tudo mais, para resolver aquela situação. E o meu papel entrou aonde? Em manter aquela mulher calma, se sentindo segura, sem se desesperar. Tá tudo bem. Ah, mas por que a gente tá indo pro centro cirúrgico? A placenta ficou retida, mas a médica vai já cuidar disso. Fica tranquilo, ó, foca em mim, foca no bebê. Vamos conversar, o que você sentiu, o que você achou. E fazer com que ela ficasse o máximo tranquila, para que não tirasse o atrapalhasse. foco. Isso aí a médica veio e explicou de forma técnica. Aí eu fui e expliquei de uma forma, porque a gente faz muito essa ponte, né? Entre a Sim. equipe e a mulher. Porque às vezes ela vai falar, tá, o médico me explicou, mas eu não Não entendi. entendi nada. Aí a gente vai lá e explica de uma linguagem que fique mais fácil para aquela família entender o que está acontecendo e de uma maneira que também torne para eles aquilo mais tranquilo. Porque às vezes tem situações, né? Não foi o caso de ontem, assim, meu Deus, grávida, não. Mas tem situações que envolvem uma gravidade e aí a gente traz aqui, segura, mas para a família a gente tá tudo bem, vamos lá, vai precisar fazer isso. Na verdade, o termo técnico já dá um medo, né? E aí a gente tem que estar ali justamente pra se acalma, fica tranquila. Porque eles ficarem nervosos vai só, na verdade, dificultar o trabalho da equipe, que aí sim vai estar fazendo a parte técnica. Que é a parte que eu não entro, que é a parte que eu não faço. Entendi. Cá, e já linkando nessa pergunta, você costuma questionar ou não autorizar alguma conduta médica com a sua gestante? Por que que eu pergunto isso? Já tem um tempo. Isso é polêmico, viu? Já tem um tempo, não vou citar nome, hospital, nada do tipo, óbvio. Mas eu fui acompanhar um parto, acho que foi até um dos primeiros partos que eu acompanhei que teve uma doula. E ela simplesmente, tipo, não deixava o médico tocar. Só que assim, ela virava pra gestante e falava: a hora que ele vier te tocar, fala que não precisa, que você foi tocada 10 minutos atrás. Ah, é a hora que ele vier te tocar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, trocou plantão, ela viu que era o médico de plantão. E aí a mãe, quando tá ali no trabalho de parto, no finalzinho, pelo menos ali na parte já quase do expulsivo, ela já pega e já começa: eu não aguento mais, eu quero cesárea, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a doula, tipo, ainda virou pra ele e falou assim, a hora que o médico saiu da sala, ela falou: você não fala que você quer isso, porque senão ele vai te levar pra sala de cesárea, e você tá conseguindo. Só que ela foi, tipo, bem ríspida, sabe? E eu fiquei assim, gente, é isso? É assim? E aí ela não deixava tocar, e assim... Eu já peguei o contrário. A mãe pedia pra doula interceder. Ó, não deixa o médico fazer. Ó, pede pro médico não fazer isso. Então, por isso que eu te pergunto, você já, tipo, questionou ou não autorizou algum procedimento com alguma gestante sua? Porque isso ficou marcado faz muito tempo. E te marcou A muito. criança já tem, acho que 2 anos. E só que foi algo que me marcou, que eu fiquei com aquilo na cabeça. Tanto que eu lembro que eu cheguei pra Michelle e eu falei assim: meu, será que trabalhar com doula vai ser toda doula assim? E depois eu te conheci. Eu falei, tanto que eu ainda falei pra ela, né? Eu falei assim: nossa, foi muito de boa trabalhar com a Kai, que não sei o que, não sei o que lá. A Natália Mas ficou com esse medo. primeiro me traumatizou, assim, em contato me traumatizou, porque eu falei, cara, ela não deixa o médico tocar, não deixa o médico avaliar, É um não sabe se terrorismo, tá né? saindo Tipo... ou não, e fica naquela. A gente vê muita resistência em hospitais à doula. Por quê? Porque às vezes você vê que a gestante chega assim: não me toca, não quero soro, não quero isso, não quero aquilo, não quero... como se tudo fosse uma grande violência. E aí, sabe onde está o erro? Onde se pecou numa situação assim?
não se teve um preparo. Eu falo pros casais, eu não tô aqui pra falar o que você vai fazer, o que você não vai. Eu vou te preparar antes, e aí quando tiver acontecendo, você vai ter essa consciência. Então, quando tá acontecendo, o pai já sabe se precisa ou não fazer aquilo. Legal. Quando tá acontecendo, a mulher, quando ela vai pra Partolândia, que ela fica inconsciente, eu deixo bem claro na educação perinatal pro pai. Você é o porta-voz dela. Sim. Vocês precisam sentar. A gente tem um último encontro ali pra alinhar e a gente lê junto o plano de parto, os 3. Peraí, vamos passar o plano de parto pra gente ficar alinhado. Porque eu preciso saber o que ela quer, pra ela botar ali o limite. Porque já teve mulher que falou pra mim, eu quero episiotomia. O que é isso? O cortezinho, que é o, Ah, o tá, famoso o pique, piquezinho. o pique, aham. É. Só que não tem evidência nenhuma comprovando o benefício desse piquezinho. E ela falou, mas eu quero. Nossa, eu pensava que ajudava. a É passar, porque o que eu já sabe? escutei falar, assim, de médicos acompanhando o trabalho de parto, e, assim, não tinha doula, não tinha parteira, não tinha nada junto, era só a equipe ali do plantão mesmo, obstetra e tal. O que eu já escutei falando nesse caso é o médico, assim, óbvio, ele tudo pedindo autorização pra gestante, mas ele falando assim, ó, teu bebê tá saindo assim, pode ser que dê uma laceração Sim. e vá em um sentido. Se você me autorizar a dar um pique aqui, a criança vai sair melhor e não vai lacerar pra tal lado. E aí a mãe, tipo, no fim acaba concordando, sabe? Sim. Porque até às vezes não tem nem tanta informação, então se o médico tá falando, vamos fazer. É. Né? Mas a gente vai entrar, porque outro assunto polêmico é episiotomia. Mas aí o meu papel é, olha, a informação é essa, a recomendação é essa. O que que você quer? Porque no plano de parto o limite não é só para a equipe do hospital, o limite é para mim também como doula. Sim. Porque aí eu também não posso fazer o papel de forçar essa mulher, senão eu vou estar fazendo também uma violência obstétrica com ela. Não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O Não- que seria, não aproveitando, pode eu ia existir- perguntar semana existir isso. passada e não perguntei. O que se enquadra, assim, de leve, porque eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, mas numa violência obstétrica pra mãe? Ó, hoje, episiotomia, se não tem comprovação benéfica, científica, né? A gente vê ali dados. A gente não tá falando de, ai, não é o que acham ou que deixam de achar. Existe um estudo. Uhum. E esse estudo ali, ele vai comprovar se realmente tem dados que mostram que, olha, é benéfico nisso, 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 mas não tem. Então, a episiotomia hoje se enquadra em violência obstétrica. Manobra de Christelé é uma violência obstétrica. O que seria seria? isso? É quando pressiona. A mulher tá no expulsivo e eles pressionam a Empurram. barriga e empurram o bebê pra baixo. Empurraram no meu, Além- mas porque ele tava alto, mas foi cesárea. Além de ser violência obstétrica, pode causar danos tanto pra mulher quanto pro bebê. Então, assim, não pode ser realizado. E aí, quando eu vou fazer educação perinatal, eu falo, olha, existe o que é violência obstétrica e o que é intervenção de parto. Por exemplo, o pessoal acha que fórceps é uma violência obstétrica e não é. Não é? Não, é uma intervenção. Às vezes aquele bebê precisa nascer, precisa, né, de um auxílio, já tá ali no finalzinho. Às vezes, a Nath participou desse parto. Que no finalzinho ela falou, eu tô muito cansada, eu quero uma cesárea. E aí o médico falou assim, olha, eu gostei muito da conduta desse médico. Ele falou assim, ela tá tão baixinha aqui que até pra fazer a cesárea vai ser difícil. Porque ela já tá com a cabeça aqui, já tá muito encaixadinha. Não compensa a gente ir pra uma cesárea. E ela precisa nascer agora. Então vai ser mais rápido ela nascer por parto normal do que a gente preparar uma sala e te levar pra uma cesárea. Então vamos, você vai conseguir. E foi, nasceu de parto normal. Então, assim, as pessoas vão confundindo. Entra a violência emocional, como nesse caso que você citou, né? Do jeito que essa doula tratou essa mulher no momento que ela estava vulnerável. Isso também é uma violência, o jeito que é tratado. Quando essa mulher não é respeitada nos seus desejos, na sua vontade. Ah, cá, mas parto acontece, né? Pode ser que alguma coisa saia do desfecho. Aí o papel da equipe é informar. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Quais são as opções? Essa e essa. E aí poder dar para essa mulher, já que a gente tá falando do corpo dela, o poder de escolha. Sim. Entende? E aí a violência também acontece quando eu simplesmente vou cortando, vou mutilando essa mulher, vou tocando nela, assim, toda gestante que eu acompanho, se eu vou massagear, tá confortável pra você? Você tá se sentindo bem? Se ela falar, assim, não tá legal, a gente não toca. A gente faz de um outro jeito. Aí eu falo, olha, se isso aqui não tiver bacana pra você, a gente faz de uma outra forma pra gente ver qual é porque cada uma vai se sentir confortável de uma maneira. Ah, o rebozo pra uma ajuda, pra outra eu odeio o rebozo. O que é isso? Ah, tá. Rebozo. Aquele Pra tecido, ficar- sabe quando você vê a doula lá, ó, rebozando? Aham, né? tá, sei. Então, mas tem gestante que odeia o rebozo.
Sério? Eu levo muito alguma pistolinha de massagem pros partos. Já vi. Tem mulher que ama. Teve um parto que a gestante pedia pra pressionar com tanta força que quebrou a pistola. Cara, E eu falando, e tem gestante que não aguenta colocar nem no nível 1. Então, assim, é importante a gente ouvir aquela mulher, ler o plano de parto, que ali vai estar o limite dela. Negar a analgesia é uma violência obstétrica. Eu não posso negar, é direito da mulher, é lei. Ela tem direito, né? O pessoal, e nos hospitais eles colocam assim, a partir de tantos centímetros. Claro que tem os contras, então por isso que eles têm também, às vezes, esse cuidado. Mas na autorização, no regulamento que fala, não tem período certo para tomar analgesia. Se é no meio, no início ou no fim do trabalho de parto, quando a mulher solicitar. Né? Mas os hospitais hoje, vocês que acompanham o parto, vocês veem que existe ali, eles colocam a partir de 7, a partir de 8 centímetros. Antes disso, a gente não dá analgesia, que é para não retardar o processo. Mas é direito da mulher se ela quiser tomar antes disso. teve dois, nem tá aqui nas perguntas, mas teve 2 partos. Eu ia até te perguntar que você acompanha mais. Talvez você até imagine o hospital que seja. 2 partos recentes que eu fui fazer que foram normais. E só que quem fez foram as enfermeiras. Parteiras. Não, as enfermeiras de plantão mesmo do próprio hospital, porque o médico só chegou depois. Não sei onde o médico tava. Se tava no horário de descanso, porque os dois foi de madrugada, ou se estava em cesárea, não tava porque não tava lá em cima. Mas, ou se, enfim, estavam ocupadas com outra intercorrência e acabou sendo a enfermeira. É comum isso acontecer? É normal as parteiras fazerem parto. Dentro do hospital também. Então, tem um aqui na Baixada que acontece muito das parteiras fazerem. Já aconteceu de eu estar no parto, a parteira já estava ali, chama o médico, o bebê vai nascer, tá no expulsivo, e o médico ficar só ali. Não é isso, tá certo, pode fazer, pode continuar. E o próprio médico tá aqui, ó. Do lado, mas deixando Do a enfermeira lado, e a fazer. enfermeira sutura, tudo. Se tiver barato. laceração. Gente. Porque elas têm capacidade pra isso. Elas têm habilitação pra fazer Sim, isso. sim. Legal. Carol, eu vi que a doula é imprescindível agora para o parto normal. Mas e no caso de uma cesariana? Qual a função da doula numa cesariana? Olha, tive uma gestante que chegou pra mim. Normalmente quem procura doula vem atrás do parto normal, né? Mas eu tive uma que chegou assim pra mim falando assim: olha, eu nunca tive o sonho do bebê nascer, de ver um bebezinho passando pela minha vagina. Nunca tive esse sonho. Mas eu queria tentar. Porque o meu primeiro parto quase foi normal. Depois eu fui uma cesárea, mas eu queria tentar, mas eu não queria que você ultrapassasse meu limite. Aí eu respirei fundo, falei, tá, vamos lá. Mas por que que você quer uma cesárea? Ela veio, me explicou por que que ela... Porque normalmente as mulheres que querem uma cesárea, é um terrorismo danado que é feito com muitas mulheres. Muitas. Se vocês tivessem noção das histórias que chegam, do que elas contam, eu falo, não é possível que foi falado isso pra você. É assim, é aterrorizante. Eu falo, não é possível. Às vezes, assim, julga a inteligência do ser humano. Não foi falado isso pra você. Foi falado isso pra mim. Mas no caso dela, não. Era muito num lugar de... Ela era super prática. Não, porque eu quero ir logo, eu não quero ficar passando por processo demorado, trabalho de parto e tal. Falei, então vamos lá, ó. Os benefícios são esses, né? Os prós e os contras. E aí seria importante você entrar em trabalho de parto antes de você ir para uma cesárea. Por quê? Porque você passar pelo processo hormonal é benéfico para o teu corpo, é benéfico para o bebê, é benéfico para a amamentação. Isso vai facilitar o teu processo de amamentação. E ela falou, bom, então tudo bem. Então vamos esperar. Aí o médico dela falou, vamos marcar com 37 semanas a cesárea. Aí ela deu aquela balançada, eu falei assim, olha, eu vou te apoiar na escolha que você quiser. Porque eu já passei a informação pra você. O papel da doula não é assim, ó. É isso e ponto. Porque não é meu corpo. Não é a minha realidade, não é a minha história. Então eu falo, olha, tá aqui, tá aqui. Aí você vai escolher, mas aí você vai escolher baseada em informação, não é baseada em mentira, não é baseada em terrorismo, não é baseada na experiência da filha da vizinha de sei lá o quê. Porque as pessoas explicam umas histórias trágicas, mas de um jeito errado, porque não sabe o que estava acontecendo lá. Vocês que vivem hoje dentro do hospital, acho que quando vocês escutam algumas histórias de parto, vocês devem ficar tipo, mas não é assim que acontece, não. Tipo, como assim? Às vezes eu chego com umas histórias pra Michelle que ela fica tipo, oi? Não, é inacreditável. É muita coisa. Não, e a Michelle me conhece. Se eu fosse chegar pra contratar uma doula e falar assim, você não ultrapassa meu limite. Meu limite, um centímetro Você cesárea. gosta aqui na Natália cesariana. Mas você sabe que essa gestante falou, respeito o meu limite. Fui pra casa dela, começou a entrar em trabalho de parto e tudo mais.
Quando entrou em fase ativa, agora a gente precisa ir pro hospital, porque fase ativa pede avaliação médica. Então, a gente precisa, né, ir avaliando ali a vitalidade do bebê, você ser avaliado e tudo mais, vamos pro hospital. Ela tava com 7 de dilatação. Caramba. Chegamos lá, ela estava com 7 de dilatação. Aí ela E falou, aí? e eu super empolgada, puxa, tá evoluindo muito rápido. Ela falou que ia até o limite dela, quem sabe não vai acontecer o parto normal, né? Bebê baixinho, colo molinho, tudo acontecendo muito bem. Aí ela falou, chega, agora eu estou no meu limite, eu não quero mais. Aí a médica do plantão do hospital, que é um hospital que vai para uma vertente muito humanizada aqui da Baixada, ela falou, mas poxa, eu te dou analgesia, aí você vai ter um descanso, um tempo. Eu fiquei no chuveiro com ela. Tava indo super bem, mas ela falou assim, gente, eu falei que eu ia só até o meu limite. O brilho da Carol indo embora. Caramba. Então, aí eu tinha duas opções. Ou mostrar pra ela que eu estou decepcionada com a sua escolha. Ou O que, apoiá-la. obviamente, você Não é o iria meu fazer. lugar. Aham. E aí eu olhei no olho dela. Aí ela teve uma hora que ela falou, gente, me desculpa. Eu falei, mas você tá pedindo desculpa por quê? Você foi muito bem, você se respeitou, você esperou o teu filho estar pronto pra nascer. Você esperou o teu corpo passar pelo processo hormonal, isso vai ser benéfico pra tua amamentação. Vamos feliz, sorrisão no rosto, bora. É isso que você quer mesmo? Claro que a gente conversa, né? Tem certeza? Ó, já tá tão pertinho. Se você quiser, a gente tenta isso, tenta aquilo, analgesia. Vamos tentar? Não. E aí eu não, vai ser não mesmo. E aí Tá. quando dá pra perceber quando é fase de transição, que é vou morrer, não quero. Que é aquele, né, vem uma carga de adrenalina muito grande, então ela muda o comportamento. Ou quando realmente ela tá tipo assim, é o meu limite, e eu falei que eu ia chegar até aqui com 7 de dilatação. Nossa. Caramba. E eu abracei ela e falei, bora, eu não ia. Imagina, vai ficar sobre mim botar uma carga nessa mãe de você desistiu com 7 de dilatação? Mas de jeito nenhum. Ela foi. E nesse caso você entra na sala junto? Entrei, carimbo de placenta. Eu só saio do hospital, normalmente, quando a mulher já saiu da recuperação, já foi pro quarto, já tá bem, bebê tá bem, mamou, eu coloco no peito pra mamar. Não sou consultora de amamentação. Acho importante falar, porque tem doula que é consultora de amamentação, Sim, né? sim. Eu não faço esse trabalho, eu sou facilitadora da amamentação. Então, eu falo ali como funciona o processo da amamentação, ajudo com a questão da pega ali, mas se a gente também vê que é algo que precisa de uma consultora, aí eu Sim, indico, né? Quando não tá na minha alçada, aí eu falo, ó, Sim. isso aqui é pra consultora, vamos chamar uma, que vai ajudar melhor. Até sobre essa questão de analgesia, você comentou que não tem, assim, que alguns hospitais dizem que só a partir de X centímetros de Todos dilatação colocam uma que regra. pode. Recente agora eu fui fotografar um parto de uma mãe que ela já tem, acho que 2 ou 3 filhos, e foi traumático todos os partos dela. Ela teve um normal, não sei se foi o primeiro que foi normal e o segundo cesárea, ou se foi ao contrário. E ela queria tentar de alguma forma ressignificar esse último dela. Só que já foi uma gestação conturbada pra ela em todos os aspectos. E ela chegou no hospital, ela pediu analgesia, viraram pra ela e falaram assim, então, final de semana à noite não tem analgesia. Plantonista. Aí ela ainda, não ela, mas a acompanhante ainda falou, tá, mas não é o mesmo anestesista? E se fosse correr pra uma cesárea agora, não iríamos ter uma anestesia, então? E aí ela ficou naquela que ela foi. Foi um parto muito rápido. Eu cheguei no hospital, tipo, 10 minutos depois o bebê nasceu. Foi muito rápido. Mas, tipo assim, ela já tava traumatizada dos outros partos. Ela pediu analgesia e viraram pra ela e falaram assim: então, final de semana à noite não tem analgesia Pra parto normal. pra parto normal. Já aconteceu com você? Não. Não, eu vou beber uma água. Ela vai se recompor. Deixa eu me recompor aqui. Gente. E aí eu Não, fiquei, nunca só que eu aconteceu. fico naquele meu papel. Eu tô aqui apenas como fotógrafa pra registrar o momento, né? Não vou abrir a minha boca, vou recolher minha insignificância e ficar aqui tirando foto. Mas eu fiquei tipo, como não tem? Você vê que, ó, até você que é a fotógrafa aqui, assim, ó, eu não entendo de parte técnica, não posso fazer outra. Eu vim fotografar esse momento, né? Que é a sua área. Até você viu que, tipo, uai, Como assim? né? Sim. É polêmico isso. É complicado. É. É complicado. Eu nunca peguei uma situação assim. Graças a Deus, todas as gestantes que eu acompanho, quando pedem a analgesia, elas recebem analgesia. Ela tinha uma doula do lado? Não. Tá vendo? Se Então, tivesse uma ela doula do teve lado- uma doula, tinha uma doula que tava acompanhando, só que a doula não chegou a tempo.
Porque tanto a mãe quanto a acompanhante, a doula, são de longe, não eram daqui de Puxa. Santos. Então a mãe veio antes pro hospital com a acompanhante e a doula não chegou a Deve ter tempo. ficado pelo celular. Não chegou a tempo. E Então, aí isso é importante, sabe? Porque quando o casal vai fazer a visita no hospital, a gente faz uma lista de perguntas. Então, quando é convênio, quais são os hospitais credenciados com seu convênio? XYZ, tá. Vamos fazer as visitas. A gente faz uma listinha com várias perguntas, inclusive sobre analgesia. E aí, baseado no que eles falaram, eu sempre falo, anota o nome de quem passou a informação, do que pode, do que não pode. Porque aí, lá na hora do parto, se não fizer valer, né? A gente tem ali mais um respaldo. Fora a Lense, a gente tem um respaldo que, quando eu escolhi esse hospital, eu escolhi baseado sim. nisso. Então, é importante ela ter essa orientação também. Não, legal. A gente tá com o tempo mais apertado, mas vamos soltar uma última pergunta. Quais dicas você daria para gestantes que estão pensando em contratar uma doula pela primeira vez? Olha, essa é uma boa pergunta. Conversem não com uma doula, conversem com várias doulas. Porque doula é uma coisa que cada uma tem uma vertente diferente. Dentro, né? Mas é tudo doula. Mas cada uma tem. Você precisa criar um vínculo. Tem aquele Você lance de precisa conexão, ter né? uma conexão, você precisa. Porque você vai estar num momento extremamente vulnerável, num momento extremamente íntimo seu. Então é importante você estar com alguém que você se sinta extremamente confortável. Tem mulher que não gosta de toque, não gosta, né, de contato físico. E tem doula que é totalmente contato físico. E vai pra essa vertente. Tem doulas que não, que já são mais também sem muito contato. Então é importante conversar. Conversar, ver se essa doula tem uma backup. Gente, backup, médico, parteira, fotógrafa, doula. Se não tem backup, a possibilidade de você ficar na mão... Vai dar ruim. Não é? Fala, eu vejo vocês falando, acionei a Mi, tive que vir pra cá. Não é assim. Já teve caso a gente ter que assinar um terceiro backup ainda, porque... Eu tenho uma backup que é sempre ela ali, a casca de bala. Mas tem a terceira e a quarta opção, porque se ela tiver em parto também, porque ela também é doula, a gente tem outras opções ali pra gente correr pedir socorro, não tem como. Então veja se tem uma backup, converse, veja se adequa aquilo que você procura. Se tá de acordo com aquilo que você espera de uma doula, né? E tire todas as informações antes. Olha, eu quero isso, eu preciso daquilo outro. Você faz, você atende assim? Você trabalha dessa forma? Porque quanto mais transparente for essa conversa inicial, não vai gerar nenhum tipo de... Não é decepção, mas, sabe? Desalinhamento ali depois entre a doula e o casal. Então é importante conversar isso. Se a vertente dela é cuidar de um pós-parto, por exemplo, eu só faço um encontro de pós-parto. Eu não faço um acompanhamento, 30 dias, 2 meses, 6, tem doula que até 6 meses pós-parto acompanha aquela mulher. Eu faço um encontro e o grupo do WhatsApp fica disponível durante meses. Então, se ela precisar, eu vou atender ali, vou estar no WhatsApp. Mas não é com os encontros, né, que a gente costuma fazer periodicamente. Tem doula que só trabalha com pós-parto dessa forma. Aqueles tapings você faz também? Não. Não trabalho com tape. Eu faço, hoje, é realmente só a educação perinatal, preparo para o parto, a assistência ao parto, o encontro de pós-parto e assistência via WhatsApp também, se precisar, mesmo depois do encontro. A gente faz assistência via WhatsApp, porque mãe de primeira viagem, principalmente, às vezes, socorro. É muitas dúvidas. São muitas dúvidas, né? E aí eu entro no lugar também, não só mais de doula, mas, poxa, eu sou mãe de 2 também, a gente tem uma experiência, a gente conhece tantos profissionais que às vezes, liga pra fulano que com isso aqui vai te ajudar. Isso aqui vai dar certo. De indicação mesmo. Porque a gente trabalha num meio que, eu preciso de tal coisa, fulano faz. Ciclano faz. A gente começa a conhecer os profissionais de mais pertinho e ter segurança em quem indicar pra aquela mulher. Então, assim, veja o que essa doula faz, que área que ela atua, como ela atua, pós-parto, só parto. E hoje eu trabalho educação perinatal, parto e furo humanizado. Legal. Eu atendo furo humanizado também, para as bebezinhas. Legal. Kai, para finalizar, você tem alguma história ou experiência marcante que já aconteceu com você, que você possa compartilhar? Obviamente preservando aí respeitando a privacidade da mãe, mas algo assim que te marcou demais... Olha, tirando meu primeiro parto, porque o primeiro parto que... É sempre o mais emocionante, que eu prestei assistência foi assim... Teve distorção de ombro.
Que é isso, gente? O ombrinho do bebê, teve uma distorce, prendeu assim um movimentinho que ele tava lá na Nossa. pelve. E foi um parto na banheira, e foi assim. Mas foi aquele parto que eu falei assim, nunca mais eu quero sair de uma sala de parto. Foi o seu primeiro parto. Foi, eu falei, nunca mais eu saio de uma sala de parto. Nunca mais eu vou fazer outra coisa, é isso aqui que eu quero fazer, é aqui que eu quero estar. Mas, recentemente, eu tive um bebezinho que ele foi nos dando vários sustinhos aí no decorrer da gestação. Vários. Ela, fiz um exame tal, deu alteração, fiz exame X, deu isso, e a gente, meu Deus, calma, vamos ali. E é passando as informações, né? Conversa disso com o teu obstetra, conversa daquilo, né? Vamos resolver, vamos tentar fazer o máximo pra melhorar essa situação. E aí eu fui pra um parto. Quando eu finalizei esse parto, ela mandou mensagem. Tô indo pra maternidade, fazer uma outra ultrassom, porque eu fiz uma ultra, deu uma alteração na ultra, e eles mandaram eu pra maternidade pra fazer uma outra ultrassom na maternidade. Aí eu já tava em Santos mesmo, eu falei assim, aí entra a doula, vou com você? Sim. Tá sozinha? Tô sozinha, tô indo com você. Bora lá. Passei a tarde inteira com ela no hospital, depois de um parto, e aí eu falei, bora. Vimos o líquido, até o médico falou, você quer dar uma olhada no líquido aqui? Eu amo quando os médicos são... Quer ver? Quero, doutora. Aí eu olhei o cabelinho lá boiando no líquido, coisa mais linda, líquido bonitinho, clarinho, tal, vamos pra casa. Não dá 2 dias, ela me manda mensagem, o bebê não mexe. Caramba. Aí eu, não, peraí, toma café da manhã. Você já tomou café da manhã? Já tomei café da manhã. Não mexeu, não. Já cutuquei também, não mexeu. Mas quanto tempo que você tá sem sentir o bebê mexer? Já faz mais de 2 horas que eu não sinto movimento nenhum. E tava bem na época daquelas histórias bem tristes que aconteceram com algumas famosas aí, de perda gestacional. Sim. A gente até conversou sobre isso já. Ai, eu fiquei, Deus. Tá, vamos lá. Pega a sua bolsa, se troca e vamos na maternidade, passar por avaliação. Aí pensei comigo, cara, vou entrar no carro, vou fazer uma massagem, vai estimular o movimento do bebê, porque já tinha feito essa massagem nela antes. E o bebê mexia loucamente quando eu fazia massagem. Eu falei assim, aí a gente segue pro hospital pra fazer avaliação, mas mais tranquilos, porque ela vai sentir o bebê mexer. Taquei óleo essencial e fiz a massagem, revirei de um lado, revirei do outro. Nada do bebê. Aí eu já... Aí se preocupou. mas aqui a cara... Plena, tá tudo sob controle. Vamos pra maternidade e lá a gente vai passar por avaliação, o médico vai avaliar. E aí eu fui, e aí ela já foi querendo chorar. Eu, o que é isso? Respira, tá tudo bem, calma, a gente vai passar por avaliação, vamos lá. E aí o casal na frente, o pai dirigindo, vambora. E aí quando chegou lá, a gente tomou um chazinho de cadeira, mas o batimento estava ok, cardiotoco tava um pouquinho feio, não tava, não tinha tanta variação. Aí o médico, olha, não tá legal esse cardiotoco, a gente vai te hidratar e vamos fazer mais um cardiotoco. Aí o segundo cardiotoco não tava bonito também. Indicou cesárea. Não, Ah, não? nasceu de parto normal, parto Sério? meconial, tá? Tinha mecônio no líquido amniótico. Meu Deus. Seguro, batimento, todo mundo ok. Aí o médico me saca o celular. Que música que você gosta? Aí ela tava sem reação na hora, ela... Ah, não sei, doutor, olhar, demorou muito pra responder, vai ser Baby Shark mesmo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Meu Deus. Colocou um Baby Shark na barriga dela. E aí a variação começou bonitinha. Ele começou a mexer. Aí o bebê movimentou, porque até então o batimento tava ok, tava com batimento, mas ela não sentia mexer mesmo assim. Aí ela sentiu o bebê mexer. Ele, é estímulo. Eu tô estimulando ele. Estímulo auditivo. É isso que eu tô fazendo. Até teve uma outra médica que tava nesse hospital, tem muitos médicos nesse hospital. Aí ela chegou, ela, que é isso? Aí ele, Baby Shark. Ela, não, tô vendo, mas o que você tá fazendo com o Baby Shark na barriga da gestante? Aí ele, melhorando esse cardiotoco aqui que tá horrível. Gente. Aí eu olhei aquilo. Mandou pra casa? Tá tudo bem, mexeu, casa. Amanhã vocês voltam pra induzir. Voltamos pra induzir no dia seguinte, eles foram. Aí eu falei, o que você prefere? Você prefere que eu vá com você desde o princípio da indução? Porque a indução vai ter a internação, e vocês sabem que internação Demora. Vocês querem que eu vá com... Como é que vocês estão emocionalmente pra passar por esse processo? Porque se precisar, eu vou com vocês desde o princípio. Se não, colocou o primeiro comprimido, me liga, que aí a gente vai vendo como você reage no primeiro comprimido e eu vou. Não, cá, fica. Tô bem pra ir, só nós dois. Colocou o primeiro, aí vai me avisando. Fiz a internação agora passei por avaliação, agora fiz o cardiotoco. E aqui, o tempo inteiro.
O pessoal fala, nossa, você fica tanto no celular. Eu falei, gente, vocês não têm noção. A gente vê 3 gestantes ao mesmo tempo aqui, ó, no WhatsApp. Bem isso. E aí, enfim, pegou a indução, só que aí o médico falou assim, olha, esse cardiotoco não tá tão legal, fez um exame de toque, a luva saiu amarelinha, é mecônio, e ela tinha pavor de cesárea, mesmo falando, olha, se for necessário, né, vamos ver, vamos ouvir a justificativa do médico, enfim. Aí, quando era mecônio, ela desesperou. Ela, não quero cesárea, não quero cesárea. Dá pra fazer o parto normal. E a gente pegou um médico também que foi muito tranquilo. Ele, não, calma. Enquanto o batimento estiver ok, a gente segue pro parto normal. Vamos ter que fazer algum, né? Botar uma ocitocina pra ver se ajuda a acontecer um pouco mais rápido. Vamos ver como você reage. A gente vai aumentando gradativamente a ocitocina pra ver como, né, que acontece. Ela não ficou 30 minutos com a ocitocina. Nasceu. O bebê nasceu super bem, super saudável, Apgar 10. Ai, que ótimo. Mas até essa criança nascer, Foi apreensivo. até a gente ouvir um Nossos choro, sustinhos. vários. Eu falei assim, olha, o teste cardíaco foi feito com sucesso. Eu falei assim, nenhum bebê me testou, me fez orar tanto, me fez... Como esse. Não, nenhum. E aí foi também uma das famílias que eu mais me apeguei. Uma das famílias que eu mais criei carinho, porque você cria vínculo. Sim, Né? Carol indo na festa de 1 ano da criança. Né? 1, 2, na formatura. Mêsversário, eles me convidam pra Olha. pro mêsversário, me convidam pra participar da vida. Essa é a Sempre conexão, tem, você tá vendo? A importância de você escolher o profissional que realmente vai estar te atendendo, ter afinidade. É maravilhoso. Vai além do dinheiro, né? Eu falo, Sim. gente, é uma coisa que tem valor, não é dinheiro só. Porque, ai, olha, o pacote são tantos encontros. Várias vezes passa, a gente faz encontro a mais. Viu que tá inseguro, que tá com dúvida. A gente não segue aquele protocolo certinho dos encontros, engessado. Ah, não, mas no seu pacote só tem 3 encontros, então é só 3. Às vezes no primeiro encontro você já vê que, olha, gente, a gente vai fazer um encontro a mais, tá? Ah, mas é quanto? Não, fique em paz, é o valor do pacote que vocês já contrataram. Mas no caso de vocês, vai precisar de um encontro a mais. Pra vocês se sentirem mais seguros pra ir pra esse processo do parto. Então, assim, Legal. não tem como ser algo que envolve só dinheiro, né? É uma conexão, a gente tá falando de vida, né? Sim. Não dá pra... Cada um é cada um, né? Ká, chegamos ao fim. Queremos te agradecer por ter topado participar aqui com a gente desse bate-papo. É um assunto tão gostoso que se deixar, a gente Deixar, vai fica umas prorrogando, 3 né? horas, E te agradecer, porque você madrugou aí num parto, veio, foi ainda pra casa. A Carol mora no Guarujá. Nossa. Então ainda foi pra deu casa, tempo. depois voltou pra cá pra poder estar aqui com a gente. Se deu um Muito delay aí, obrigada. foi ressaca de parto, viu? Pessoal aí, CDF de parto, se deu um delay aqui, tô de ressaca de parto. Mas muito obrigada mesmo por ter topado, ainda mais de uma noite agitada como você teve. Acho que deu pra gente esclarecer bastante coisa, Sim, né, sim, a Mi? gente Bastante respondeu perguntas bastante perguntas. que tivemos por aqui. E é isso. Próximo episódio. Ainda não temos a agenda do mês de julho, mas já temos o primeiro convidado, que é uma fisioterapeuta respiratória pediátrica. Então a gente vai entrar um pouquinho também nessa parte agora da saúde do bebê, principalmente nesse pico aí de bronquiolite que a gente tá tendo, um monte de doença respiratória. Então semana que vem quem tá aqui com a gente é uma fisioterapeuta respiratória. E agradecer mais uma vez. Os nossos patrocinadores que estão aí conosco toda semana. Casa Nossa e a Concor, muito obrigada. Obrigada, meninas. E é isso aí, pessoal. Encerrando mais um episódio. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo.